Capítulo 61. Tradução: a república miserável e infeliz será devastada pelo novo magistrado. Sua grande coleção do exílio malefício fará Sueve romper seu grande contrato. Interpretação: o seu povo estará miseravelmente infeliz. Será devastado por esse novo magistrado. As almas que estarão reencarnadas nas regiões em que o seu poder alcançará sofrerão um grande malefício acumulado por ele e pelos seus seguidores, os quais também serão almas degradadas do exílio. As lutas começarão principalmente contra o povo de origem germânica Sueve. Comentário: do exílio, expressão sugerindo a ideia de que os sequazes dele e muita gente envolvida nesses acontecimentos eram almas de índole malfeitora. Capítulo 62. Tradução: a grande perda, as que farão as cartas, ante o céu de Latona perfeito, fogo grande dilúvio mais por ignar os cetros, que por longo século não se verá refeito. Interpretação: a grande perda que será gerada por esses acontecimentos, embora lamentavelmente trágicos, e serem o resultado da concentração e fermentação de paixões humanas, e mesmo não tendo sido seus detalhes feitos pelos planos divinos, tais detalhes, quase completamente circunstanciais, encaixam-se nos planos de evolução da providência divina. Analisando-se o fato à luz da Odisseia de Latona, o argumento fica inteligível e perfeito. O fogo da ambição provocará um grande dilúvio de paixões e desgraças, mas por estúpida ambição pelo poder e suas glórias, desgraça da amplitude desta não se verá refeita por longos séculos. Comentário: nestas três quadras Nostradamus traça um quadro claro da aparição de Napoleão Bonaparte, das causas e efeitos de suas façanhas, e dos efeitos que eles viriam a proporcionar para o futuro. Um vaticínio indiscutível que se realizou, um vaticínio indiscutível que se realizou, e continua a se realizar. Devo agora tentar esclarecer melhor a interpretação na forma em que apresento na quadra. Considerando, principalmente, o leitor não familiarizado com as profecias, mormente quando vistas pelo prisma reencarnacionista. Então, em conformidade com os profetas, os planos divinos para a evolução da Terra e da humanidade traçam determinados destinos, no espaço e no tempo. Entretanto, a hierarquia divina, ou providência divina, deixa os destinos como esteios que receberão a sua consumação através das circunstâncias ocasionais, à semelhança de uma construção em que a alvenaria preenche os espaços entre as colunas. É idêntico ao destino do homem. O destino inexorável do homem é de nascer, viver, morrer e ressuscitar. Tudo o mais é circunstancial ao meio ambiente. O destino do espírito humano é de nascer, viver e ser imortal, dentro do ambiente circunstancial no seu mundo espiritual ou no mundo da carne. Por consequência, os destinos da humanidade são semelhantes. Quando Nostradamus coloca a figura de Latona, ele propõe a seguinte análise: de acordo com a mitologia, Latona era a irmã dos titãs dos céus, isto é, era um espírito humano, o qual trazia a inteligência celeste para o homem e a alma, filha de Zeus, o qual corresponde a Deus para os cristãos. O seu destino era de procriar Apolo, com suas qualificações, o qual é a figura do espírito humano, e, também procriar Artemis, com suas qualificações de vida selvagem, e deusa da lua, isto é, regida pelo cérebro, então, a representar o corpo humano e a alma juntos. A ilha Delos é a figura que representa a Terra. Os espíritos e os mestres reencarnacionistas ensinam que a providência divina planeja o sucesso da evolução na expectativa de que almas e homens conduzam-se por apropriada moralidade, mas sabe que as injunções da carne produzirão procedimentos inadequados, em virtude da natureza ambiental do planeta e a mental deles, e assim serão ajudados a reajustar o seu caráter. Por outro lado, ensinam que um Napoleão, um Hitler, um Stalin e outros personagens do gênero não são preparados e enviados por Deus para castigar os homens, como argumentam alguns por aí. Não. Ele, respeitando a sua lei do livre-arbítrio, concede aos homens e a almas o direito de pensar e agir com liberdade, tanto para o seu próprio bem como para seu próprio mal. Outro fato que é importante considerar: não existe um ser chamado Satanás, com um poder maligno correspondente aos poderes santos de Deus. Esse nome, Satanás, representa uma imensa condensação de energia mental negativa ou maligna gerada pela humanidade, a qual flutua pelos arredores do planeta, como nuvens, da mesma forma em que as mentalidades maldosas do indivíduo flutuam dentro da sua cabeça. O apóstolo João Evangelista dá a tais formações o nome alegórico de dragão vermelho. Os esoteristas chamam-nas por egrégora, e esse imenso campo de energias negativas influencia ou exalta os maus sentimentos que estão na cabeça da pessoa,
na proporção de seu grau de ruindade. As almas perversas e as sofredoras vivem nessas tais nuvens depressivas, em grupos, bandos e até em grandes comunidades. Possuem líderes poderosos como os chefes de bandidos, de narcotraficantes, guerrilheiros e de ditadores daqui. Então, há uma grande diferença. A hierarquia divina é formada por um poder coeso, unificado para o bem geral. Os satânicos possuem poderes limitados e caóticos. Pois bem, das tais hostes saem almas com poderes relativos, preparadas entre eles com a missão de subverter os homens em algumas regiões da Terra. Eis então que surge um Napoleão, Hitler, Stalin e congêneres, os quais galvanizam almas e pessoas do seu quilate, e acabam subjugando a facção humana menos desvirtuada, e pela astúcia e pela força põem as facções ao serviço de suas intenções. Foi o que ocorreu com as 3 figuras mencionadas e outras que terão pululado pelo mundo. Os escritores, Pauwels e Berger, em seu livro Despertar dos Mágicos, explicam mais detalhadamente estes fatos, relatando a parte oculta das atividades de Hitler e seus asseclas, Gestapo, SS, e a parte do seu povo e de outros povos, que entraram de gaiatos nas estrepolias deles na época da Guerra Mundial. Outros sim, devemos lembrar que em contrapartida existem imensos campos de energia mental positiva e benéfica, que circundam os campos negativos, onde vivem os anjos e almas sublimadas e almas boas, onde o poder divino impera com a sua majestade. A estes espaços, São João Evangelista nomeia alegoricamente por a mulher vestida do sol. Por esta razão podemos ficar despreocupados, principalmente pelo fato de que acima dessa esfera há ainda várias outras esferas pertencentes à Terra, dotadas de energias mais e mais sublimadas. Capítulo 63. Tradução. As flores passadas diminuído o mundo, longo tempo a paz terras inabitadas, irmã marchará por céu, terra e onda, depois de novo as guerras suscitadas. Nota. Por diminuído o mundo ele está prevendo a evolução dos transportes e dos sistemas de comunicação, pelos quais em sua velocidade transparece-nos que o mundo torna-se pequeno. Interpretação. O bom comportamento diminuído no mundo, o qual facultava um viver mais prazenteiro. Falo das alegrias que se tornaram tão passageiras quanto a vida das flores. Porém, de certa forma concórdia marchará pelo céu, terra e onda. Depois, de novo, as guerras serão suscitadas. Capítulo 64. Tradução. De noite só pensarão ter visto quando o porco meio homem se verá. Barulho, canto batalha ao céu baterá percebido. E bestas brutas a falar se ouvirá. Interpretação. Em relação à necessária sabedoria de viver, os homens ainda estarão na fase da noite, supondo ver o sol dentro de si. Quando o homem procurar se conhecer, verá que não passou ainda de um porco meio homem. O barulho, o canto, a batalha serão apercebidos a bater no céu, e feras brutas a falar se ouvirá. Capítulo 65. Tradução. Menino sem mãos jamais visto tão grande relâmpago. Um menino real no jogo de pele ferido, ao passo brisas fulgores levam mudar. 3 sob as cadeias pelo meio atados. Interpretação. Cada geração terá mostrado pequena capacidade moral para encontrar a alegria de viver. Vejo-as como uma criança sem mãos, e no futuro se dirá que jamais se terá visto tão grande multidão delas. O espírito ainda jovem é ferido no jogo da vida, jogo de pela, mas, quando ele chega ao fim da sua evolução, as alegrias vão moldar fulgores. Eu vejo o homem como 3 entidades atadas ao meio por correntes. Nota. Corpo, espírito, alma. Comentário. Menino real. Metáfora de espírito. 3. Este número 3 subentende espírito, corpo, alma. Capítulo 66. Tradução. Aquele que então portará as novas. Depois um pouco ele virá respirar. Viveres, tornam, monte ferrante para deles. Granizos e tempestades o fará suspirar. Interpretação. Ao deixar o corpo, o espírito levará todos os acontecimentos de sua vida gravados na sua memória, e nos primeiros momentos do desenlace ele os verá. Nota ente. Verá como em uma tela de TV. Depois de um pouco de tempo ele se sentirá livre e feliz. Para ele a vida consiste em viver, tornar, sofrer no corpo e depois voltar a gozar da liberdade. Nos prados espirituais, contudo, de vez em quando ele se lembrará dos granizos e tempestades da vida humana, e isto o fará suspirar. Comentário. Viveres, metáfora de viver. Tornam, novo turno, tornar, retornar. Monte ferrante, metáfora de corpo, como sendo um monte de ferro. Esotericamente, é figura do corpo estruturado pelos elementos da terra com predominância ferrosa das hemoglobinas. Para deles,
Alegria mostrando sumariamente o episódio de o espírito passando pela vida humana, e depois sua volta às alegrias do mundo espiritual. Este tema pode ser desenvolvido largamente na conformidade dos conhecimentos de cada leitor baseando-se nos conceitos da reencarnação. Capítulo 67. Tradução. A grande fome que eu sinto aproximar, muitas vezes tornar, depois ser universal, tão grande e longa que se virá arrancar raízes do bosque, e a criança do peito. Interpretação. A grande fome que eu sinto a se aproximar do mundo, e muitas vezes desandar, e depois ser universal, será tão grande e longa que muitos serão obrigados a arrancar raízes para comer, e arrancar as crianças do peito. Comentário. Dispensável. Em nossos dias esta situação é bem visível. Capítulo 68. Tradução. Que horrível e infeliz tormento. 3 inocentes que se virá a livrar. Veneno suspeito. Mal guardado traimento. Postos em horror por carrascos embriagados. Interpretação. Que horrível e infeliz tormento está sendo viver humano. E o que é o homem, senão 3 inocentes em uno, que se virá a entregar a constante suspeita de ser envenenado, e a sentir-se ameaçado por constantes sinais de traição. Porém, virá a se livrar. Enfim, as 3 entidades estarão postas em horror por carrascos embriagados pelas paixões. Nota. Os carrascos são os 5 sentidos, e os contratempos circunstanciais. 3 inocentes, espírito, corpo e alma. Capítulo 69. Tradução. A grande montanha redonda de 7 estádios, após paz, guerra, fome, inundação, rolará longe abismando grandes campos, mesmo antigos, e grande fundação. Interpretação. A Terra, esta grande montanha redonda com 7 continentes, depois de ter passado por paz, guerra, fome, inundação, rolará ainda por longo tempo e a visão de sua face será grandemente transformada. Mesmo as grandes construções antigas e de grande fundação. Comentário. Os 2 últimos versos parecem exprimir a ideia de que em certa ocasião a Terra mudará de lugar nos céus e passará a pertencer a alguma outra constelação, e nesta conjuntura teríamos uma visão totalmente diversa da bóveda celeste. Será como um elétron mudando para um outro sistema nuclear. Inspiram também a ideia de que o nosso sistema solar mudará para outro espaço. E a alegoria aí também encaixa, visto que naquela época contava as 7 planetas ao redor do Sol. Portanto, grande montanha redonda de 7 estádios. Isto vem corroborar a profecia do apóstolo João Evangelista quando diz no capítulo 21 do Apocalipse: E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nesta segunda hipótese a interpretação seria: o grande sistema solar, que é esférico, levando ao seu redor os 7 planetas, depois de ter a Terra sofrido intermitentes inundações de guerra e paz, e fome, rolará para longe abismando grandes campos da visão que temos hoje e mesmo do passado desconhecido por nós, cuja grande fundação a noite dos tempos apagou da memória histórica. Situar-se junto a outras constelações. Enfim, as 2 hipóteses permanecerão até que os fatos venham a corroborar qual das versões seja certa. Mesmo porque tanto ele quanto o apóstolo são por demais lacônicos, e a ligação de fatos propostos por eles, para confirmar a ideia, são ainda tênues para nos levar a uma compreensão específica. Tal profecia deverá ser cumprida após o juízo final. De algum modo, será mudado o movimento de translação da Terra. Capítulo 70. Tradução. Chuva, fome, guerra e perse não cessada, a fé muito grande trairá o monarca, por a terminar em gaule começada, secreto augúrio a um ser parco. Interpretação. Bênçãos do céu, fome, guerra na mente humana não terá cessado. A fé grande demais nos cânones materialistas vai trair o homem. Este é um secreto augúrio baseado nos acontecimentos todos que se davam na Gália, onde começou esse tipo de fé. Este secreto augúrio eu dirijo a alguém que o venha a compreender no futuro. Comentário. A um estripar que é uma expressão idiomática que significa alguém em lugar retirado, ou em tempo futuro. Chuva, neste caso, bênçãos do céu, monarca, o rei da terra, o homem, em per si, em si mesmo, em sua própria mente.